As 10 cidades mais frias do mundo. Em 10º lugar, Fairbanks, Estados Unidos. Fairbanks é a maior cidade do interior do Alasca, com uma população de 30.917 habitantes. Fairbanks é o lar da Universidade do Alasca Fairbanks. O capitão E.T. Barnett fundou Fairbanks em agosto de 1901, enquanto seguia para Thanacross, onde pretendia montar um posto comercial. Fairbanks sediou os Jogos Árticos de Inverno de 2014. A cidade tem também um centro de esqui cross-country no Alasca. Também abriga o Conquest, uma corrida internacional de cães de trenó, de 1.600 km que é considerada uma das mais difíceis do mundo. Fairbanks é uma cidade muito violenta, com altos índices de assassinatos, roubos e estupros, sendo considerada a terceira cidade dos Estados Unidos mais perigosa para mulheres, por conta do alto índice de estupros e agressões sexuais. Apesar do clima quente em relação à violência, nessa cidade foi registrada a temperatura de 54 graus Celsius negativos, em 14 de janeiro de 1934. Em 9º lugar, Yakutsk, Rússia. É uma cidade da Rússia, capital da região da Yakutia, na Sibéria Oriental. Possui cerca de 303.863 habitantes, sendo assim, a maior cidade do mundo construída sobre o permafrost, um tipo de solo típico da região do Ártico, e que fica permanentemente congelado. Foi fundada por Pyotr Beketov em 25 de setembro de 1632. Um destacamento de cossacos sob seu comando fundou a cidade como Forte Lensky, com o objetivo de treinar para explorar a Antártica. Em 1822, Yakutsk foi oficialmente designado uma cidade, quando foram descobertas as reservas de ouro siberianas. Estas reservas foram exploradas de forma intensiva, durante a industrialização da União Soviética, sob o mandato de Stalin, o que contribuiu para o desenvolvimento urbano de Yakutsk. A região é rica em ouro, e é responsável por 20% do abastecimento mundial de diamantes brutos. Nessa cidade em 5 de janeiro de 1981 foi registrada a inacreditável temperatura de 54,4 graus Celsius negativos. Em 8º lugar, Whitehorse, Canadá. Whitehorse é a capital de Yukon, e a maior cidade do norte do Canadá. A cidade recebeu o nome de Whitehorse por causa das corredeiras do rio Yukon, por sua semelhança com a crina de um cavalo branco. Com uma população de 25.085 habitantes, Whitehorse entrou para o Guinness World Records como a cidade com menos poluição de ar no mundo. A norma 426 de 1975 de Whitehorse restringe a circulação de veículos em determinadas estradas designadas de áreas protegidas, para garantir a máxima conservação da qualidade ambiental. Aqui também é realizado o Conquest, que é a corrida internacional de cães de trenó. Em Whitehorse foi registrada a temperatura de 56,1 graus Celsius negativos, em 21 de janeiro de 1906. Em 7º lugar está Prince Albert, Canadá. É a terceira maior cidade de Saskatchewan, Canadá, com aproximadamente 35.926 habitantes. Está situado perto do centro da província, nas margens do rio Saskatchewan do Norte. A cidade é conhecida como Porta de Entrada para o Norte, porque é o último grande centro, ao longo da rota para os recursos do norte de Saskatchewan. A comunidade recebeu um impulso em 1866, quando o reverendo James Nisbet, ministro da Igreja Presbiteriana do Canadá, chegou para estabelecer um trabalho missionário entre os Cree. Nisbet nomeou a missão em homenagem ao príncipe Albert Consorte, marido da rainha Vitória, que morreu em 1861, do qual a cidade atual deriva seu nome. Aqui foi registrada a temperatura de 56,7 graus Celsius negativos, em 1º de fevereiro de 1983. Em 6º lugar, Fort Smith, Canadá. É uma cidade na região dos Territórios do Noroeste Canadá, com uma população de 2.542 habitantes, formada inicialmente por 3 nações indígenas, os Cree, os Slaves e os Chippewa. Fort Smith foi fundada em torno do rio Slave. Era um elo vital para o transporte de água entre o sul do Canadá e o Ártico Ocidental.
Os primeiros comerciantes de peles encontraram uma rota de portagem, estabelecida no que agora é Fort Fitzgerald, na margem ocidental do rio Slave, até Fort Smith. Em 1911, o governo foi estabelecido em Fort Smith, quando Ottawa enviou um agente indiano e um médico regional, e a Real Polícia Montada do Noroeste abriu um destacamento. Com esses desenvolvimentos, Fort Smith se tornou, não apenas o centro de transporte para o Ártico Ocidental, mas também o centro administrativo. Hoje, muitos escritórios governamentais federais e territoriais, incluindo a sede do Aurora College, permanecem em Fort Smith. Fort Smith é a casa do Northern Life Museum, e a casa do navio Radium King. Em 26 de dezembro de 1917, foi registrada a temperatura de 57,2 graus Celsius negativos. E em quinto lugar, Jane, Mongólia Interior, China. É uma cidade no extremo nordeste da Mongólia Interior, República Popular da China. Tem uma população de aproximadamente 160 mil habitantes. Em Jane, o verão é longo e agradável, o inverno é congelante e seco. Durante o ano inteiro o tempo é de céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 30 graus Celsius negativos a 24 graus Celsius, e raramente é inferior a 38 graus Celsius negativos, ou superior a 30 graus Celsius. E é a cidade mais fria, oficialmente na China. Aqui foi realizado a Maratona do Polo Frio, da China em 2019. Onde quase 1.500 corredores nacionais e estrangeiros vieram para experimentar a corrida em temperaturas de 40 graus Celsius negativos. Aqui foi registrada a temperatura de 58 graus Celsius negativos, em 31 de dezembro de 2009. Em quarto lugar, Dawson City, Canadá. Oficialmente a cidade de Dawson é uma cidade no território canadense de Yukon. Está inseparavelmente ligada à Corrida do Ouro de Klondike, 1896 a 1899. Sua população é de aproximadamente 1.375 habitantes. A cidade foi fundada por Joseph Ladue e recebeu em janeiro de 1897 o nome de Dawson em homenagem ao famoso geólogo canadense George Mercer Dawson, que havia explorado e mapeado a região em 1887. Dawson City era o centro da Corrida do Ouro de Klondike. Começou em 1896 e se transformou em uma cidade próspera de 40 mil habitantes em 1898. Em 1899, a Corrida Ouro havia terminado e a população da cidade despencou quando restavam apenas 8 mil pessoas. Quando Dawson foi emancipada como cidade em 1902, a população estava abaixo de 5 mil. A Igreja Anglicana de São Paulo, também construída no mesmo ano, é um patrimônio histórico nacional. O Downtown Hotel, na Second Avenue e King Street, chamou a atenção da mídia por sua incomum atração que apresenta um dedo humano mumificado de verdade. Em junho de 2017, o dedo do pé foi roubado. Logo foi devolvido ao hotel por correio, juntamente com um pedido de desculpas por escrito. Nessa cidade, em 3 de julho de 1899 foi registrada a temperatura de 58,3 graus Celsius negativos. E em terceiro lugar, Iroquois Falls, Ontário, Canadá. Iroquois Falls é uma cidade no norte de Ontário, Canadá, com uma população de 4.537 habitantes. A cidade recebeu o nome das cataratas do rio, onde, segundo a lenda indiana, os bravos iroqueses, dormindo em suas canoas de guerra, foram soltos por mulheres cativas de Huron e levados à morte. Iroquois Falls foi construída como uma cidade comercial por Frank Harrison, proprietário da fábrica de papel, a Betby Power and Paper Company. A cidade foi constituída em 1915, mas grande parte da cidade foi destruída pelo fogo em 1916, embora Anson tenha continuado seu programa de embelezamento da cidade durante a década de 1920, quando a comunidade foi reconstruída. A indústria principal de Iroquois Falls era a grande fábrica de papel para impressão de jornais e papéis comerciais. A fábrica de papel criou uma mudança dramática na área, e as pessoas migraram para a comunidade para trabalhar. Porém, em dezembro de 2014, o proprietário, Resolute Forest Products, anunciou seu fechamento permanente. Foi nessa cidade que, em 23 de janeiro de 1935, foi registrada a incrível temperatura de 58,3 graus Celsius negativos.
E em segundo lugar, Verkhoyansk, também na Rússia. É uma cidade russa, com uma população aproximada de 1.311 habitantes, que vivem da criação de gado e mineração de ouro e estanho. Entre as décadas de 1860 e 1917, a cidade era um lugar de exílio político, com alguns dos exilados mais proeminentes, incluindo o escritor polonês, Wacław Sierozewski, bem como revolucionários bolcheviques, Ivan Babushkin e Viktor Nodin. A cidade foi fundada pelos cossacos em 1638, a partir de um forte, que ficava a 90 quilômetros sudoeste da cidade moderna. O nome do forte Verkhoyansk, traduzindo mais ou menos do russo como a cidade no Alto Iana, por causa de sua localização às margens do rio Iana. Foi aqui que em 5 e 7 de fevereiro de 1892 foi registrada a temperatura de 67,8 graus Celsius negativos. E em primeiro lugar, Oymyakon, na Rússia com uma população, entre 500 a 900 pessoas. Oymyakon foi fundada para amparar pastores de renas que utilizavam as águas termais da região para aquecer os rebanhos. Oymyakon significa água descongelada. Chega a ser uma ironia. Recebeu esse nome por causa das águas termais que existem na região. Essa cidade está localizada no nordeste da Rússia. A vida é muito difícil ali. A cidade vive em parte da mineração. Recebe dinheiro do estado para a extração de ouro, e tem minas de antimônio. A criação de gado é outra atividade econômica da população. Há também pescadores e caçadores de renas e alces. Os moradores amam comida fria, o peixe ártico cru congelado, salmão branco, peixe branco, fígado de cavalo cru congelado. Eles gostam muito de carne de cavalo e rena. O chão está tão congelado, que não é possível cavar sepulturas. Se alguém morrer, eles fazem fogueiras para derreter o gelo, e depois cavam o buraco com a pá e a picareta. Em 6 de fevereiro de 1933, foi registrada a temperatura de 67,7 graus Celsius negativos. E em 26 de janeiro de 1926, 71,2 graus Celsius negativos, fazendo dela a cidade mais fria do mundo.